Ora, na semana passada nós falámos da análise de variância e que era uma análise de variância mais simples, que é a análise de variância só para um fator experimental. Permite testar num único teste estatístico se entre um conjunto de mais de duas amostras, se existem diferenças significativas entre as médias de cada amostra, de cada grupo dentro da amostra. Existe uma extensão da análise de variância para experiências multifatoriais, ou seja, experiências em que nós estamos a tentar determinar a relação entre uma variável dependente e mais do que uma variável independente, e as variáveis independentes, neste caso, chamam-se fatores. É um cenário em parte semelhante ao que nós encontramos na regressão linear múltipla, em que tínhamos um y e mais do que um x, mas agora a análise de variância a dois fatores e também há extensões para mais do que dois fatores. Temos um y e temos mais do que um fator, só que estes fatores, ao contrário da regressão linear múltipla, em que os fatores podiam ter qualquer valor numérico, aqui neste caso os fatores têm níveis bem definidos, ou seja, têm níveis discretos bem definidos, e existe replicação para cada combinação de níveis dos vários fatores. Quando eu falo em níveis, são valores que um fator pode tomar. Temos aqui um exemplo, que vai ser o exemplo que vocês vão ter que fazer a análise de variância de dois fatores, para depois colocarem os resultados no módulo da disciplina. Esta experiência, uma experiência imaginária em que alguém estava interessado em estudar o impacto da dieta e da exposição à luz no peso corporal, e a experiência era feita por ratinhos. Portanto, supostamente estes valores que estão neste quadro são o peso em gramas de ratinhos. Houve um grupo de ratinhos que só teve exposto a 4 horas de luz por dia com uma dieta rica em proteína, outro grupo com 4 horas, portanto, cada grupo tinha 1, 2, 3, 4, 5 ratinhos. Portanto, um grupo com 4 horas proteína, dieta rica em proteína, outro com 4 horas e dieta rica em lípidos, outro com 4 horas e dieta rica em glicídios, e a mesma coisa repetindo para mais 2 níveis de exposição à luz. Portanto, há dois fatores nesta experiência. Um é a exposição à luz, que tem 3 níveis, 4 horas, 8 horas e 12 horas por dia. E depois há outro fator, que é a dieta, que também neste caso tem 3 níveis, ou é uma dieta rica em proteínas, outra em lípidos ou em glicídios. Como é que nós analisamos estes dados experimentais? Obviamente podemos representar as médias de cada grupo amostral, e temos aqui o resultado, estão aqui calculadas as médias e estão aqui o resultado na forma gráfica. Agora a pergunta que nós temos que fazer é se existem diferenças significativas entre algumas destas médias. Aqui, com diferenças significativas, nós vemos que dentro de cada grupo há variabilidade, portanto há um erro aleatório, que neste caso provavelmente vem da diferença entre ratinhos ou de múltiplos fatores que podem afetar a variável, que é o peso corporal. Mas como existe esta variabilidade, portanto os ratinhos que entraram no mesmo grupo experimental têm valores variáveis, temos que usar a estatística para saber se há algum efeito significativo. E neste caso, na ANOVA de dois fatores, há várias coisas que podem ser testadas. É apenas um procedimento, a análise é feita num único passo, mas envolve, neste caso, 3 testes estatísticos em simultâneo. Portanto, vai ser possível testar com esta análise se o fator horas de luz tem um impacto significativo. Nós olhando aqui para portanto, o fator horas de luz é, estas primeiras 3 barras são a dieta em proteína. Aqui vemos que as horas de luz não parecem ter um grande impacto, a mesma coisa aqui nos lípidos, mas quando mudamos para a dieta rica em glicídios, aqui parece que existe algum efeito das horas de luz.
Portanto, vai ser avaliado se o fator horas de luz tem impacto significativo na média do peso corporal ou não. O outro teste vai-nos dizer se o fator dieta tem impacto ou não. Olhando para o fator dieta, nós vemos, portanto, olhando só para as barras azuis, que são as de 4 horas de luz, vemos que não parece haver uma grande diferença entre proteínas e lípidos, mas depois há um aumento para os glícidos, e este padrão repete-se mais ou menos para as outras dietas, talvez exceto para a dieta rica em glícidos, que parece não mudar muito nas três condições de hora de luz. Portanto, vai ser feito um teste para saber se o fator dieta tem impacto no peso corporal nestes animais. Mas, como estamos a trabalhar com dois fatores, há a possibilidade de existir uma interação estatística entre os dois fatores. E o que é que isso significa? Significa que um dos fatores tem um efeito diferente, estatisticamente diferente, consoante os níveis do outro fator. Ou seja, imaginem, nós podemos pensar, e é o que acontece nestes estados, que o fator horas de luz tem um impacto na variável dependente, que é o peso corporal, que não é igual para todas as dietas. Para a dieta rica em proteínas e lípidos, o efeito das horas de luz parece mais ou menos idêntico, ou seja, não tem grande impacto, mas quando o nível do fator dieta é uma dieta rica em glícidos, então passamos a ter um efeito mais visível da exposição às horas de luz. Portanto, é isso que a ANOVA vai testar. Mais uma vez, se lembrarem da ANOVA, portanto, a ANOVA, para responder a estas perguntas, o que vai fazer é todos os dados, o seu conjunto de totalidade vai ter uma média global, e, portanto, todos os valores individuais, para todos os valores individuais podemos calcular um desvio à média global, a soma destes desvios dá a soma dos quadrados totais, e essa soma dos quadrados totais vai ser decomposta em várias parcelas. Uma há de ser a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, que vai ser a diferença entre cada valor observado e a média do seu grupo. Isso é a soma dos quadrados dos resíduos, é a variabilidade do y, que não é explicada nem pelo fator luz, nem pelo fator dieta, nem por um fator interação. A interação é quando o efeito de um fator depende do nível do outro fator. E ainda vamos ter outros tipos de desvios e outros tipos de somas de quadrados. Uma é a soma de quadrados considerando que apenas um dos fatores, ou seja, fazemos uma média global para as 4 horas de luz, uma média global para as 8 horas de luz, uma média global para as 12 horas de luz e fazemos a diferença entre cada observação e essa média para cada nível do fator luz, ignorando o fator dieta. E depois fazemos o reverso, ou seja, calculamos uma média global para a proteína, uma média global para os lípidos, uma média global para os glícidos e depois fazemos a diferença de cada valor face a essa média do nível do fator dieta, ignorando os níveis do fator luz. E, portanto, vamos ter um conjunto de várias somas quadrados totais que vão permitir, usando os testes F, saber se essas somas quadrados totais são significativas face à soma dos quadrados residuais, ou seja, se são de facto somas dos quadrados que contribuem para uma porção significativa da variabilidade do y. Nós, para exemplificar como é que se aplica a técnica, vamos recorrer aqui a uns exemplos mais abstratos e como nesta técnica aparece este conceito novo da interação estatística, temos aqui 3 exemplos. Vamos ter um exemplo sem interação. Temos aqui um conjunto de dados com 2 fatores, um fator x e um fator y. Cada fator só tem 2 níveis, 1 ou 2. Temos aqui as 4 médias, porque temos 4 grupos. Por acaso também temos 5 réplicas em cada um. E aqui nós vemos que parece que, tanto aqui deste lado temos as médias para y igual a 1, a azul é com o x igual a 1, a laranja é com o x igual a 2,
E aqui temos as médias para o y igual a 2. Primeiro temos com x igual a 1 e depois com x igual a 2. E vemos que, quer mudando o x do nível 1 para o nível 2, parece que aumenta sempre a média, e mudando o y do nível 1 para o nível 2, também parece que aumenta sempre a média. Portanto, parece que ambas as variáveis têm um impacto. E será que há uma interação? Para haver uma interação, o efeito de, quando eu começo aqui, tenho os dois fatores no nível 1 e mudo os dois fatores em simultâneo, ou seja, mudo para o 2, 2, o efeito alcançado, a diferença entre os dois, deve ser diferente da soma dos efeitos esperados por cada mudança do nível de cada fator em separado. Ou seja, se o impacto é igual a esta diferença mais esta diferença, portanto, a diferença entre estas duas barras do nível 1, que corresponde a mudar o x de 1 para 2, e depois a diferença entre esta e esta barra, as duas barras azuis, que é a diferença entre mudar o y de nível 1 para nível 2. Se a diferença entre esta barra mais baixa e a barra mais elevada for o somatório destas duas diferenças, então o efeito combinado dos dois fatores é apenas a soma dos efeitos que eles têm individualmente. Se houver uma interação, significa que o efeito combinado dos dois fatores é diferente do efeito esperado pelas mudanças dos dois fatores individualmente. Para fazer esta análise estatística, vamos mais uma vez aqui aos dados, ao separador de dados, e temos o nosso ícone de análise dos dados. Então, vou selecionar a análise dos dados e vou escolher, aparece logo no topo da lista, apareceu a nova Single Factor, que era para um fator apenas, e agora vamos usar o ANOVA Two Factor with Replication, ou seja, são uma ANOVA para dois fatores, em que existe replicação para cada combinação de níveis dos dois fatores. Vamos escolher OK, vamos ter um diálogo, uma caixa de diálogo em que vamos pôr os nossos dados. Normalmente podemos pôr os dados em si, que têm que estar organizados desta forma. Um fator é responsável pelas colunas, outro fator pelas linhas, e a replicação está nas linhas, ou seja, temos grupos de várias linhas a representar a mesma amostra, ou o mesmo grupo experimental. E a seleção que nós fazemos inclui também, normalmente, a área com a identificação dos valores dos dois fatores, dos níveis dos dois fatores. Portanto, aqui já está selecionada a área que interessa. Vamos identificar o número de réplicas por amostra e o nível de significância que vai ser usado, que, como de costume, vai ser o 0 a 0,5. E vamos pedir para devolver os resultados aqui por baixo dos dados. Portanto, faço OK e vai produzir aqui um conjunto de quadros. Estes quadros, no fundo, vão calcular estas médias. Além de calcular as médias, calculam a soma dos valores, a média e a variância dos valores dentro de cada amostra e fazem a tal média por nível do fator linha. Portanto, há um fator linha, que neste caso é o x, e o fator coluna, que é o y. Portanto, e aqui nesta terceira coluna temos os totais, que são as médias para x igual a 1 e as médias para x igual a 2, independentemente do valor do y. E depois temos as médias para y igual a 1, independentemente do valor de x, e as médias para y igual a 2, independentemente do valor de x, e as médias dentro de cada um dos 4 grupos possíveis. Portanto, a ANOVA dois fatores vai tentar saber se existem diferenças entre estas 4 médias e se essas diferenças são devidas à variação do fator coluna, à variação do fator linha ou a uma interação entre os dois fatores. A tabela de análise de variância, portanto, agora tem mais linhas, porque tem a variância total, ou a soma dos quadrados totais, que tem 19 graus de liberdade, a soma dos quadrados dos resíduos, que aqui se chama within, porque é a soma dos resíduos dentro de cada grupo, que tem 16 graus de liberdade, e depois, neste caso, cada uma das outras tem apenas 1 grau de liberdade, porque normalmente é o número de níveis do fator menos 1.
Neste caso, como cada fator só tem dois níveis, 2 menos 1 dá 1, a interação fica com os fatores, com os graus de liberdade que sobram para a soma dos 4 números dar os graus de liberdade da soma dos quadrados totais. Portanto, temos 3 variâncias. Aqui este ms são a soma dos quadrados a dividir pelos respectivos graus de liberdade, correspondem a variâncias. E depois temos 3 testes F, 3 estatísticas F, para saber se estas 3 variâncias são significativamente superiores à variância residual. E o que nós vemos é que o teste para o fator das linhas dá significativo, dá um p-value muito baixo, de 0,004. Portanto, o fator das linhas, que neste caso é o x, tem um impacto significativo nas médias. Portanto, e aqui nós vimos isso, tanto que os dois impactos, os dois fatores x e y pareciam ter impacto. O fator coluna, o fator responsável pela definição das colunas, também tem um p-value significativo, mas o fator interação já não tem um p-value significativo, porque tem um p-value de 0,92. Isso significa que, neste caso, o impacto de mudar o x de 1 para 2 ou de mudar o y de 1 para 2 é independente do nível do outro fator. É isso que significa a inexistência da interação. Só para vocês verem, tem aqui um exemplo de dados com interação sinérgica. Portanto, este gráfico é parecido com o anterior, só que a diferença para a última barra parece maior. Ou seja, o impacto de mudar o x de 1 para 2 e o y de 1 para 2 em simultâneo é maior do que o efeito esperado das duas mudanças individuais. Temos a diferença aqui na tabela de análise de variância, é que temos ambos os efeitos principais, ou seja, os efeitos da variável linha, que é, coluna, que é o x, os efeitos da variável coluna, que é o y, e a interação são os 3 significativos, ou seja, os 3 contribuem para explicar a variabilidade do y, o que significa que os 3 contribuem para mudanças significativas da média amostral entre os vários subgrupos. E neste caso, olhando para o gráfico, vemos que é um efeito sinérgico, ou seja, o efeito de mudar os dois níveis em simultâneo é mais forte do que o somatório dos dois efeitos em separado. E depois ainda temos uma interação antagónica, que é um tipo de interação em que nós vemos aqui, por exemplo, no grupo de colunas que representa o y igual a 1, mudar o x leva a um aumento da média. No grupo de colunas que corresponde ao y igual a 2, aumentar o x leva a um decréscimo da média. Portanto, o efeito do x inverteu o sentido com a mudança do nível do y. Como é que isto aparece na análise de variância? Neste caso, quer o fator linha, quer o fator coluna, portanto, quer o x, quer o y, não têm uma contribuição significativa. Isto porquê? Porque se eu quero comparar o x com o y, tenho que comparar as médias. Portanto, vamos ver aqui as médias globais dos dois níveis do x. A média global com o x igual a 1 é 24, com o x igual a 2 é 23. Portanto, a diferença é pequena e provavelmente é pequena tendo em conta a variância das duas médias. E depois, olhando para os níveis do y, temos uma média de 23,5 para o y igual a 1 e de 23,84 para o y igual a 2. Ou seja, nós vemos diferenças nas barras, mas fazendo a média entre as duas azuis e entre as duas laranja, ou entre estas duas e estas duas, não vemos grande diferença. Portanto, os fatores individualmente não têm grande impacto. Mas a interação tem um impacto muito significativo, porque nós vemos aqui claramente a interação. Quando o y é igual a 1, mudar o x de 1 para 2 tem um impacto positivo na média. Quando o y é igual a 2, mudar o x de 1 para 2 tem um efeito negativo na média. Portanto, os efeitos são antagónicos. Normalmente isto pode ser lido ao contrário, ou seja, se eu estiver a olhar para o efeito do y, quando o x é igual a 1, o efeito do y é comparar esta barra azul com esta barra azul. Portanto, quando o x é igual a 1, o efeito do y
é positivo, provoca um aumento na média. Quando eu tenho o x igual a 2, que são as barras a laranja, quando eu aumento o y tem um efeito contrário. Portanto, normalmente a sinergia ou antagonismo lê-se nas duas direções entre as duas variáveis. No entanto, estes são os dois casos, se calhar, que até podem ser mais interessantes quando são descobertos em dados biológicos, porque podem ser uma pista que existe algum fenómeno regulatório que liga estes dois fatores, mas, em teoria, qualquer padrão pode acontecer, ou seja, podemos ter, quando olhamos para os três valores de p-value, neste caso, podemos ter um dos fatores individuais a ser significativo e a interação e o outro fator a não ser significativos. Podemos ter os três significativos, podemos não ter nenhum significativo ou qualquer combinação de p-values. Portanto, temos sempre que olhar para os gráficos, para a variação da média nos vários grupos, para tentar perceber, para interpretar os resultados. A análise de variância de dois fatores vai nos permitir dizer se cada fator individualmente tem impacto significativo, o que às vezes é difícil, como temos os dois fatores a mudar em simultâneo, é difícil de avaliar, e vai-nos dizer se a interação também contribui para a variabilidade do y, ou seja, se existem fenómenos antagonísticos, sinergísticos, ou um dos fatores, um nível de um dos fatores anula o efeito do outro fator. Portanto, há várias possibilidades de efeitos de interação. A análise de variância diz-nos se a interação é significativa ou não. Para percebermos funcionalmente o que é que a interação está a fazer, temos que olhar para a diferença entre as várias médias. Agora, o vosso exercício é aplicarem esta análise de variância de dois fatores a este conjunto de dados, que tem dois fatores agora, cada um com 3 níveis, e tentarem perceber se aqui existe uma interação, se os dois fatores são significativos ou não. Portanto, o que vocês têm que entregar depois vão ser os 3 p-values do fator horas de luz, do fator dieta e do fator interação entre horas de luz e dieta.